dia, senador. É uma honra estar aqui presente, representando a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o setor imobiliário. A minha fala vai se restringir ao ITBI, talvez com um comentário final. E eu, se me permite o comentário, senador, eu estou me sentindo como o oitavo marido da Elizabeth Taylor, né? O que eu vou trazer aqui de novo? Porque os meus colegas anteriores já trataram excepcionalmente bem do assunto e aqui eu estou na infeliz função de repetir alguns dos argumentos e talvez trazer uma pequena luz adicional ao debate extremamente relevante de ter a melhor norma, porque, senador e senadores todos aqui presentes, evidentemente, acho que um dos princípios basilares da reforma do consumo, e a gente, evidentemente, tem que lembrar que o ITBI não é uma matéria central na reforma do consumo, já não deveria ser tratado nesse âmbito, mas aqui nós temos que também ser factuais e está sendo aqui tratado, é o princípio de evitar a judicialização, de evitar o contencioso tributário. Da forma que o ITBI, principalmente no que tange a base de cálculo, está sendo tratado, ela vai contrário à jurisprudência pacífica do Supremo, como já foi dito, nós veremos aqui, aumentando a judicialização, aumentando a insegurança do contribuinte, aumentando a insegurança dos negócios. Aqui a CEBIC representa o setor produtivo, aquele que gera renda, aquele que gera emprego. Por isso da preocupação tão grande em relação ao ITBI, que incide sobre a venda do imóvel, que aumenta o custo da moradia, aumenta o custo do imóvel. A gente não pode tirar isso de mente. Não é meramente uma questão só de momento do fato gerador ou de base de cálculo. É realmente aumento de carga tributária. E se nós não lembrarmos disso, senador, a gente vai tirar o foco da questão principal, que é não onerar a habitação, não onerar a residência, não onerar a possibilidade do mercado evoluir, evidentemente, com todos as consequências positivas de geração de renda e de emprego. Sem mais delongas, todos conhecem as disposições aqui controvertidas em relação ao ITBI, momento do fato gerador e base de cálculo. No que tange ao momento do fato gerador, talvez eu traga aqui alguns comentários importantes. O grande argumento que se coloca em relação ao momento do fato gerador, para que o momento seja antecipado na linha do desejo dos fiscos municipais, é que o contribuinte não levaria a registro definitivo o título translativo e teria a propriedade efetiva, a plena propriedade do imóvel. Isso não faz sentido, é tratar a exceção como a regra. Quem em sã consciência que adquire um imóvel não quer aquela propriedade plena. Com a propriedade plena, eu vou ter um financiamento, eu vou ter acesso bancário, eu vou ter um patrimônio registrado, eu vou poder suceder esse patrimônio à minha família e eu vou poder vender esse imóvel. Evidentemente, se eu não tiver o registro definitivo, a venda daquele imóvel ela vai ser precificada de forma diferente. Vou ficar cedendo compromissos particulares indefinidamente. Não faz sentido. Então, a gente tem que olhar os argumentos de maneira um pouco mais razoáveis e entender que a propriedade é um desejo da população. Você ter, não é só a habitação e morar, mas ter aquela propriedade como um patrimônio. Eu escutei ontem mesmo um cliente de alta renda mencionando, olha, eu vendi um imóvel, eu preciso comprar outro imóvel, porque é estranho você não ter um imóvel no seu nome. Um cliente de alta renda. Imagine uma família de baixa renda, é muito maior o desejo de você ter a propriedade imobiliária. Então, imaginar que o momento do fato gerador se daria anterior ao registro da propriedade é uma inversão da lógica do sistema. E, evidentemente, como já mencionado pelos meus colegas, isso já foi bastante debatido pela jurisprudência, é uma consolidação de jurisprudência, tanto precedentes do STF como precedentes do STJ, em sentido contrário. Se houvesse a mudança da legislação, isso causaria mais judicialização. Por isso que a Câmara dos Deputados, acertadamente, e aqui a Câmara Brasileira apoia a decisão e a proposta da Câmara dos Deputados, trouxe uma sugestão de antecipação com desconto
caso se queira antecipar o recolhimento do tributo com desconto dado ao contribuinte, aquele incentivo positivo, aquela indução aonde o contribuinte naturalmente faria uma conta, olha, eu vou pagar 3% daqui a 6 meses, um ano, ou eu vou ter um desconto e pagar 1%, 1,5%, ou ter um desconto de 50% na minha alíquota e antecipar. É a lógica do refis, a lógica dos descontos antecipados para você ter, ou a lógica agora, recentemente dos fundos fechados e da tributação exterior, onde teve um desconto de antecipação de tributação, que foi um sucesso de arrecadação, diga-se de passagem. Então, talvez aí tenha, Macedo, um grande valor para os municípios de arrecadação, e até olhando, eventualmente, no momento, para alguns determinados prefeitos, você faz uma política de incentivo à antecipação do faturador, e aí talvez você tenha um bom valor de incentivo. A questão mais controversa é realmente a questão da base de cálculo do tributo, como aqui também já bastante bem tratado. Talvez eu traga só um comentário adicional, que me parece bastante relevante ao final, mas só para nós termos toda a questão da base de cálculo em mente. O que se pretende é atribuir uma base de cálculo diversa do valor do negócio, um valor de referência. Também é uma inversão da lógica do sistema, né? Como muito bem dito aqui, as partes têm a livre negociação de definir o preço do imóvel. Imaginar que uma eventualidade de um preço do imóvel, de uma venda de um pai para o filho, não seria o valor de mercado daquele imóvel, também tratando exceção como a regra, não nos parece argumento suficiente para que se confirme que a base de cálculo não deva ser o valor do negócio pactuado. É só a gente imaginar um leilão judicial. Imagine o valor venal de referência num valor superior ao valor que é leiloado, que as partes estão ali livremente buscando o melhor preço e a melhor satisfação para aquele bem, e você tem um leilão judicial por um valor inferior ao valor venal de referência. Evidentemente, isso gera um confisco. É uma inconstitucionalidade que pode levar até ao extremo de um imposto parcialmente confiscatório naquela parte que excede a base de cálculo. Portanto, a manutenção da norma aonde se define o valor do negócio é essencial. Essa é a proposta, inclusive, trazida à CEBIC, e, mais uma vez, lembrando os precedentes jurisprudenciais, como já mencionado, do STJ, o tema 113, muito bem explanado aqui, que vai no mesmo sentido. Eu gostaria de lembrar, talvez seja o meu comentário final, em relação ao ITBI, que essa matéria já foi tratada longamente por essa casa, pelo senador Eduardo Braga, quando se discutiu na reforma do consumo qual era a base de cálculo para efeito do IBS e do CBS e do valor dos imóveis. Como nós vemos aqui, o artigo 255 da lei complementar, portanto, já válida, diz que a base de cálculo do IBS é o valor da operação do bem imóvel, podendo o valor de referência ser utilizado em caso de arbitramento da base de cálculo, ou seja, em caso nas hipóteses aonde aquele valor da operação não for confiável por documento, não for confiável, seja porque o documento não é adequado, seja por algum indício de fraude, sim, o valor venal de referência pode ser utilizado como um adicional. E aqui tem uma questão, senador, de uniformidade da legislação. Como é que poderíamos ter uma base de cálculo para CBS e IBS diversa da base de cálculo de TBI? Não me parece fazer sentido algum. Se nós estamos até unificando o CBS e o IBS para que eles sejam o mais similar possível, para que a gente não tenha a substituição de 5 tributos por 4, lembrando da reforma do consumo, que a gente tenha pelo menos uma unificação de CBS e IBS, a gente teria aqui, na nossa opinião, uma obrigação dessa casa de manter a coerência de manutenção na mesma base de cálculo. Faço aqui só um comentário adicional em relação à reforma do consumo, que traz uma preocupação muito grande para o setor produtivo, a discussão ou a questão dos sistemas da CBS e IBS, dos sistemas de débito e crédito, dos sistemas que vão ser colocado à disposição do contribuinte para que ele acesse e possa fazer o cálculo. Houve uma recente preocupação do API, do acesso ao sistema, ser cobrado.
senador. Não sei se Vossa Excelência tem ciência dessa questão. E a CEBIC, junto com outras associações de classe, firmaram recentemente um manifesto contrário a esse ponto, porque nos parece evidente, é mais uma taxa para você pagar o imposto, né? Imagine a situação que nos encontramos. Para você cumprir sua obrigação, você tem que pagar antes para cumprir. Nos parece bastante inadequado, a despeito de que todos têm ciência dos custos necessários à produção de um software que vai, em última instância, fiscalizar todas as transações do Brasil. Com isso, eu agradeço a oportunidade, o prazer de estar aqui com Vossa Excelência nessa casa tão relevante.